Olá pessoal, bem-vindo aí a mais uma videoaula de física, né? Já que nós não podemos ainda ter as aulas presenciais, vamos continuar, né, fazendo através de videoaulas. Bem, nas últimas videoaulas nós falamos sobre vetores, né, e até já falamos sobre o movimento vertical ou lançamento vertical, né, e queda livre. Bem, então, como eu já havia falado, né, nós sempre vamos estar trabalhando agora com grandezas escalares e vetoriais, tá? Então, se você ainda não viu, repito, né, que veja a linha de vetores, entenda o que é vetor, porque e as suas, né, particularidades, como é que você faz uma soma vetorial, regra do polígono, regra do paralelogramo, que é o que a gente vai usar aqui, tá? Então nós vamos dar continuidade e nós vamos falar agora no movimento de movimento em duas direções. O que seria esse movimento em duas direções? É você pensar que um corpo, ao mesmo tempo que ele está se locomovendo na minha horizontal, ele também está locomovendo na vertical, seja, né, em qualquer situação, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, para cima, tá? Mas quando a gente vai falar nesse primeiro agora, lançamento horizontal, nós vamos ver que ele vai ser tipo um movimento de queda, vai ser um movimento semi-parabólico, tá? Um arco de uma parábola. A gente vai observar. Tem, professor, isso tem, né, situações usuais, situações do nosso cotidiano? Sim, tá? Se para quem aí é muito simples da gente ver uma simples situação, vamos imaginar aqui, ó, eu pego uma superfície qualquer, você pode fazer sobre a sua mesa aí, você pode pegar, né, não vai ficar muito reto aqui porque é um livro, quando eu apoio. Mas imagine aí uma simples bolinha de papel, se você tiver uma bola de gude, uma bola de tênis, qualquer coisa que você quiser fazer, né? Se você empurrar essa bolinha, né, você vai ver que ela não vai cair em linha reta, né? Ela vai, dependendo da velocidade, ela vai fazer uma trajetória sempre parabólica. A gente vai... eu vou mostrar isso para vocês, como é que nós estudamos, fazemos análise em cima nessa situação, tá? Para você ter uma ideia, alguns alunos aí que tiverem interesse, né, de seguir carreira militar em qualquer uma das forças armadas, ou até mesmo apenas se alistar e servir durante ali os seus 9, 12 meses, até um ano e meio no exército ou aeronáutica ou marinha, vai ter que entender um pouco sobre isso, essa parte de cinemática. Por quê? Porque é o que a gente chama, né, dentro da física, chamou-se de balística, no estudo da balística, o lançamento de projéteis, tá? Então, entenda um pouco, né? Um atirador de elite, por exemplo, ele tem que entender um pouco da cinemática, como é que funciona a situação, né, do percurso da bala, por exemplo, né, vamos dizer assim, o percurso do projétil vai fazer até ele atingir o alvo, tá? Então é de suma importância a gente entender isso. Eu que não vou usar, beleza, mas é interessante a gente entender mais ou menos como é que acontece essas coisas, ok? Bem, novamente, né, hoje eu estou fazendo da nossa primeira videoaula, né, com duas telas, para ficar um pouco melhor, até para mim explicar, não sei se ficou legal para vocês, né? Então eu vou diminuir a tela aí, vocês ficarão vendo a imagem da segunda tela, que é a tela da minha TV. E é lá que eu vou apresentar os slides, tá? Eu vou cortar, vou deixar bem pequeno mesmo a tela para não atrapalhar os slides, ok? E vamos para a apresentação. Então, o que é isso, né? O que é a primeira parte desses lançamentos de projéteis? Nós vamos falar primeiro sobre o lançamento horizontal, porque é o mais básico, tá? E aí depois nós vamos falar na próxima aula, próxima videoaula, falaremos sobre o lançamento oblíquo, tá?
Bem, o lançamento vertical é vertical, melhor, né? Vamos lembrar um pouquinho lá. O vertical é quando você está lançando um corpo de cima para baixo, de cima para baixo ou de baixo para cima, tanto faz. O horizontal é quando você faz, né, um movimento na horizontal, seja da esquerda, né? Se você põe uma bola sobre a mesa e você dá um peteleco nela, ela, né, irá pular na mesa até atingir o solo. E é isso que a gente vai ver aqui alguns exemplos e algumas situações, né, cotidianas. Tá. Então o que a gente tem que entender, né? Tá aí um primeiro esqueminha. Olha essa imagem, tá? Pensa que então é uma superfície, deixa eu ler aqui a minha canetinha, tá? Então aqui, ó, você pensa que é uma superfície, ok? Qualquer, onde eu tenho um determinado corpo na partir da beirada, né? Eu vou lançar esse corpo, não me interessa a massa desse corpo, tá? Eu vou lançar ele com a velocidade V0. O que vai acontecer, né? A gente sabe que existe a aceleração da gravidade, né? A força gravitacional gera essa aceleração, tá? E com isso, esse corpo vai ser atraído para o chão, tá? Isso aí, quem começou a experimentar, a entender isso aí foi Galileu, lá no século XVI, XVII, depois de Cristo, tá? Então, a partir desse momento aí, né, que encontrou essa aceleração da gravidade, começou a pensar assim, ó, então o corpo, né, ele vai cair e ele vai sofrer a ação dessa gravidade. O que acontece, né? Nesse momento inicial aqui, ó, onde eu tenho, né, vamos dizer assim, que a gente pode falar na iminência, ou seja, no instante t igual a zero, né, antes de começar a queda, ele só tem uma velocidade, a velocidade de lançamento. Tá? Então, para que ele desce, para que ele faça essa trajetória assim, para que ele caia da beirada dessa mesa, precisa de alguma coisa, né? Um lançamento aqui precisa de uma velocidade igual a zero. Então, essa velocidade V0, desculpa, não é igual a zero, V0, ela tem que ser diferente de zero, ok? Tá? Bem, então, a partir do momento que ele lança aqui, ó, ele vai começar a fazer uma trajetória. Essa trajetória pode ser mais curta, ela pode ser um pouco mais longa, né? Isso tudo vai depender, como nós vamos ver aqui, vai depender primeiro dessa velocidade inicial, tá? Então a gente já pode entender que quanto maior for essa velocidade aqui, ó, V0, mais longe ele vai. Isso é fato, tá? Você pode fazer um experimento simples aí na sua casa, dessa, né, dando petelecos, ou vamos dizer, empurrões numa bola aí sobre a mesa, e você vai observar que ela vai caindo cada vez mais longe. Quando você vai botando mais força, ou seja, mais velocidade, ela vai caindo mais distante, tá? Bem, então, se existe aqui a aceleração da gravidade, esse carro vai cair. Para facilitar, vamos adotar aqui o sentido, eu coloquei o sentido mais da trajetória, ou seja, o sentido positivo da trajetória é esse em verde aqui, ó. Então, da esquerda para a direita é positivo e de cima para baixo também é positivo, tá? Para quê? Para facilitar os nossos cálculos, para não ficar. O livro de vocês, quando vocês forem olhar lá no capítulo 7, ele vai estar, a diferença vai estar no sinal, das fórmulas que eu vou apresentar, das fórmulas que eu vou apresentar aqui, como que está lá. Vai dar diferença assim na questão de cálculo? Não, porque você vai estar adotando um sentido positivo, diferente do que eu estou adotando aqui, tá? Mas o resultado, vamos dizer assim, esquematicamente será igual. Ok? Então vamos lá, vamos pensar. Se eu começo a lançar, então, né, como tem essa aceleração aqui da gravidade, esse corpo, né, vai ter uma velocidade Vy e Vx, né? E esse V aqui está em azul, ó, a invasora. Deixa ela lá atrás que ela está quietinha. Essa velocidade V aqui é a que a gente chama de velocidade tangencial ou velocidade resultante, tá, desse movimento.
Você lembra quando eu falei de decomposição de vetores? Nós tínhamos um vetor, né? Um determinado vetor e na diagonal, e ele poderia ser decomposto em duas direções, em x e y. É a mesma coisa aqui, tá? Então, essa é a velocidade real dele, a velocidade, né, resultante. Essa velocidade resultante pode ser decomposta em x e em y. E aí eu falo que em x eu tenho uma velocidade constante. Por quê? Nós vamos estar desprezando a resistência do ar. Com isso, nós não vamos ter interferência nenhuma. Então, se essa velocidade inicial, ela vai manter constante, ela vai ser o Vx. Tá? A todo momento de queda aqui ficou faltando o Vx aqui. Ok? Então, ela vai continuar Vx, Vx, Vx a todo instante. Então, vai ser constante. Se é constante, meu movimento é uniforme. Por isso que eu coloquei aqui, ó, em x, movimento uniforme. E em y, movimento uniformemente variado. Por que uniformemente variado? Olha aqui, ó, por causa da aceleração da gravidade. Então, o que acontece? Ao decorrer do tempo, ao passar do tempo, né, da minha queda aí, do meu movimento do corpo, a minha velocidade em y vai começar a aumentar, ok? Em x não, em x ela permanece constante. Então, horizontalmente é uma velocidade constante, verticalmente é uma velocidade, né, uma velocidade acelerada, ou seja, ela vai passando com o passar do tempo, ela vai aumentando a sua velocidade. Ok, isso vai resultar no que, professor? O que a gente vai encontrar aqui? Deixa eu apagar esse bx ali, tá? Tanto qualquer vetor que você colocasse aqui também tem, mas eu representei aí. Então esse esqueminha está bem didático, né? Você consegue ver aí, né, as situações. E observe que, né, eu aumentei aqui o tamanho, né, do meu vetor VY aqui, tá? Em instantes de tempo diferentes. Consequentemente, a minha velocidade resultante também vai aumentando, tá? Com o passar do tempo. Bem, então vai sobrar o quê? O que a gente tem? Então, se em x é movimento uniforme, em y é movimento uniformemente variado, para cada um dos movimentos, né, o movimento horizontal e o movimento vertical, nós vamos ter dois tipos de movimento. Então, nós vamos usar as respectivas funções horárias para cada um desses movimentos, né? Então, em x eu vou utilizar as funções horárias do movimento uniforme, em y eu vou utilizar as funções horárias do meu movimento uniformemente variado. Tá lá, ó, em x, né? O que lembra lá de x, né? A gente lembra dessa formulazinha assim, né? S é igual a S0 mais VT, né? Vezes T, né? V0T, tanto faz, né? Bem, qual que é a diferença aqui? Esse S0, se a gente colocar que aqui é o início, né, a posição 0, né, aqui é o x e aqui é y, se a gente coloca que aqui é a minha origem do movimento, sempre vamos estar adotando assim para facilitar, tá? Então, sendo aqui a origem do movimento, esse S0 é igual a 0. Então, por isso que eu não coloquei aqui. Sobrou o que? Sobrou SVT. Vamos deixar de usar o S, vamos usar X, tá? Para quê? Para ficar mais fácil da gente lembrar que é o movimento horizontal, que é o movimento no meu eixo X, tá? Então eu coloquei aqui, ó, X igual a V vezes T. Bem, em Y, apagou aqui, deixa eu voltar, que aí, beleza. Em y, eu tenho um movimento uniformemente variado. Então, aqui, ó, a minha velocidade em y, ela é igual à velocidade inicial vezes a velocidade inicial em y, tá, gente? Desculpem aí. Faltou o y aí. Velocidade inicial em y. Vezes mais, que não é vezes, que é mais. Deixa eu te arrumar, eu vou arrumar rapidinho, tá? Rapidinho, só para não ter que começar a gravar a aula novamente. Deixa eu só arrumar essa fórmula.
enquanto vocês vão anotando aí alguma coisa. Eu botei errado aqui, ó. Aqui é mais, tá? E V0Y. Vamos ver se ficou certo agora. Agora ficou legal. Tá, voltando para a apresentação. Slide atual. Aí, voltamos, né? Vamos lá. Deixa eu apagar a marcação aqui. Olha lá. Bem, então, como minha velocidade inicial em Y também é igual a zero, né? Assim como a minha posição inicial em X, tanto em X como em Y é igual a zero, vai sobrar que minha velocidade em Y é a gravidade vezes o tempo. Né? Gravidade vezes o tempo. Aceleração da gravidade vezes o meu tempo. Por isso que eu falei, né? Com o decorrer do tempo, minha velocidade vai aumentando, porque essa aceleração da gravidade é constante, então ela vai se alterando com o tempo. Beleza. Ok. Tá? Continuamos. Vamos pensar lá na formulazinha, né? Na função horária da posição no meu eixo Y, né? Lá a nossa fórmula era mais ou menos essa daqui, né? S é igual a S0 mais B0 vezes T, né? V0T mais AT quadrado sobre 2. Era isso? Era mais ou menos isso, né? Formulazinha lá da Sofia. Bem, se eu trocar, né? Igual eu troquei aqui, o S eu tinha trocado por X, né? Então na horizontal é X, na vertical é Y. Ficou a mesma coisa lá, ó. Eu só troquei a letra, troquei X por Y, tá? Ficou desse jeito. Lembrando, meu Y0, a posição aqui, ó, é 0. Tá? Como eu estou adotando que o sentido da trajetória é descendente, ou seja, de cima para baixo é positivo, a mesma coisa, então vai ser 0 lá. Tá? Deixa eu botar esse mouse mais perto aqui que está dando dor nas costas. Velocidade inicial em X, igual aqui em cima também foi, em Y também é igual a 0. Vai sobrar o que? AT quadrado sobre 2. Então meu Y é AT quadrado sobre 2. Ou seja, as minhas posições, né, as minhas alturas aqui vão depender da gravidade e do tempo. Como a minha aceleração é G, eu substituo. Ó. Vai ficar Y é igual a GT quadrado sobre 2. Mesma coisa de eu falar assim, ó. Que meu tempo, gente. Olha, eu já errei de novo. A gente tenta fazer o negócio rápido. Aqui é T, tá? Substituam aí, ó. Vai ficar T. T igual a raiz de 2 Y sobre G. É só o que você vai fazer aqui, ó. Você pega o 2, passa multiplicando. Vai ficar 2y igual a gt quadrado. Isola o g, né? Isola o t, passa o g dividindo e extrai a raiz. Então vai ficar t, ficou desse aqui, ó. Esse é o jeito certo. Aqui é t, não y, ok? Bem, se eu pegar esse valor de t e substituir dentro dessa função, eu vou ter essa equação. Então, as equações importantes, né, as fórmulas importantes, esta daqui e esta aqui, ó. Essas são as minhas funções importantes, não são as minhas equações importantes. Tudo resultante, né? Todas essas fórmulas, não, a gente já viu. Né? Nós vimos lá no movimento uniforme, nós vimos movimento uniformemente variado. Nós só estamos aplicando ela num caso, né? No caso cotidiano, num caso, né? Real aí, que é o de lançamento horizontal. Lógico, né? Quando eu falo real, para facilitar, nós vamos sempre estar desprezando a velocidade, desprezando a resistência do ar, né? A velocidade do ar. Então ela não vai interferir. Por quê? Porque para nós, assim, a nível médio, não necessário, né, a gente entender essa resistência, né? Levar em consideração essa resistência. É como se fosse um movimento ideal. Beleza?
Então, essas aí, são essas três formulazinhas aí. Vou apagar e vamos passar para o outro slide, né? Que é um exemplo prático que nós vamos ter aí, né? Um exemplozinho. Vamos lá. Um projétil é lançado por um avião em voo horizontal a 500 metros de altitude e velocidade, não é velocidade, velocidade 360 km por hora. Determine o alcance do projétil ao atingir um alvo, ou seja, a distância horizontal que o projétil percorre. É como se a gente pensasse o seguinte, ó, vou desenhar um avião aqui, meu avião é topzão, ó, uau, né? Ele tem aqui a asa dele, tá? Pensa que isso é um avião. Esse avião, ele vai lançar, né, um pacotezinho aqui. Deixa eu apagar e fazer de novo. Esse avião é bonito. Aqui, ó. Tá aí. Aqui é a asa do avião, tá? Avião. E esse avião, ele tá com a velocidade aqui, ó. Velocidade do avião. V. E ela vale quanto? 360 km por hora. Bem, uma pequena diferença que a gente já vai resolver esse probleminha aí, ó. Tá 300 km por hora, tá? A altitude tá em metros. Então nós vamos converter esse 360 km por hora em metros. Como, professor? Transforma aqui em metros por segundo. Divide por 3,6. 360 dividido por 3,6. Então, esse avião vai ter uma velocidade de 100 metros por segundo ao quadrado, tá? 100 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a velocidade do avião. Vou trocar a cor da caneta. Vou botar azul. Só para fazer o pacote. Tá aí, ó. Então, o pacotezinho tá aqui, né? O pacote maior que o avião. Beleza. Como é que vai ser esse pacote? A trajetória desse pacote será uma coisa mais ou menos assim, gente, ó. Por quê? Porque a velocidade de lançamento do pacote é a mesma do avião, né? Então, naquele instante de 100 metros por segundo, quando você lança alguma coisa ali, você vai estar lançando a 100 metros, abandonando, né? Você está abandonando, ele estará com a mesma velocidade do avião. É um pouco complicado a gente entender, falar assim, mas professor, mas ele pode ser lançado de uma velocidade diferente. Mas ele vai ser lançado sim com essa velocidade, tá? Com a velocidade igual do avião. A gente vai falar isso, né? Quando a gente falar nas leis de Newton, você vai entender o porquê que é a velocidade é igual, tá? Então, esse vai ser, né, a queda, mais ou menos essa queda. Então, o pacote também é lançado com a mesma velocidade, 100 metros por segundo, ou 360 km por hora. Bem, então, a partir do momento que ele é lançado, ele vai, né, gastar, né, vai ter aqui, ó, uma distância X. É isso que ele quer saber, essa distância horizontal, né? Mas como é que eu vou saber essa distância horizontal? Eu vou precisar de encontrar o tempo gasto, o tempo de queda, para depois encontrar X. Eu vou apagar tudo aqui e você vai entender, ó. No meu eixo X eu tenho um movimento uniforme, então sobrou o que, né? Se é movimento uniforme, X é igual a Vx, ou seja, velocidade em X, vezes o tempo. Bem, a velocidade em X eu sei, que vale 100 metros por segundo, né? Ou 360 km por hora. Então já sei qual é a velocidade. Só que eu não sei o tempo de queda, né? Então eu não sei quanto que ele percorreu aí, quanto tempo ele levou para percorrer. Por isso eu vou ter que calcular o tempo. Como? Utilizando a função horária do movimento uniformemente variado, que é o movimento no eixo Y, para encontrar esse tempo, tá? Quais que são as minhas, né? A minha altura, ou seja, a minha posição inicial em Y é 0. Velocidade é a mesma coisa, tá? Por quê? Porque é como se a gente pensasse que esse pacote está sendo abandonado. Então sobrou isso aqui, ó, GT.
quadrado sobre 2. Olha lá, pá. Substituindo, qual que é a distância que ele está? Ele está a 500 metros de altitude, tá? Ele vai percorrer 500 metros, ele está lá em cima. Como se eu pensasse aqui, gente, ó. Avião, tá? E ele vai percorrer toda essa distância, né? Foi o que eu desenhei, eu esqueci de colocar. O pacote vai fazer assim, ó, né? Não é isso? Então, qual que vai ser a altura que ele vai percorrer? 500 metros. Eu quero saber quanto tempo, né, ele gasta para percorrer, né? Como se eu pensasse que o pacote esteja aqui, ó. Ele está lá no chão, né? Se o avião está a 500 metros de altitude, então ele vai despencar 500 metros. Só que o movimento é desta maneira, tá? Então vamos pagar a marcação para não atrapalhar as nossas contas. Volta aqui e dá um enter de novo. Voltou. Bem, então vai ficar 500 igual a 0, como eu falei, né? A altura, a posição inicial é 0. Velocidade em y também é 0. Vai ficar 10t quadrado sobre 2. Posso dividir isso aqui, né? 10 por 2 vai ficar 5. Então vai ficar 5t quadrado. 5 passa dividindo, então fica 500 sobre 5. Então, travou. Opa, desculpa. O teclado travou. Eu tava usando o teclado. Vai voltar lá. Tá bom. O teclado travou. Aqui, beleza. Tá aí. Então, né, t quadrado é igual a 100. Raiz de 100 é igual a 10 segundos. Então, esse aqui foi o tempo gasto, né, pelo pacote. O pacote percorreu, não é gasto não, o pacote percorreu 10 segundos até chegar ao chão. Tá? Então agora eu já sei qual que é o tempo de queda, eu sei qual que é a distância que ele percorreu também horizontalmente, basta eu substituir, ó. X é igual a 100 vezes 10, 100 vezes 10, 100, dá 1000, né? 1000 metros. Então a distância percorrida horizontalmente pelo pacote foi de 100, foi de 1000 metros, desculpa. Tá? Tranquilo, né? Facilzinho, né? Vamos continuar para a aula, para não ficar muito longa a nossa apresentação, a nossa videoaula. Eu vou passar, qualquer coisa, se você quiser, tiver com alguma dúvida, dá uma paradinha, né? Então vamos fazer a letra B, né? Agora estava lembrando que tem a letra B, ó. A velocidade do projétil ao atingir o solo. Bem, nesse caso, gente, muita gente vai pensar, então ele quer saber a velocidade dele em X. Não, a velocidade dele em X é a velocidade horizontal. A velocidade em Y não é a velocidade real dele. A velocidade real dele é daquele, né, daquele desenho. Você lembra lá que eu desenhei? Tava, né, daquela figura, né? Aqui, ó, é VY, né? Aqui tá VY, aqui tá VX, não é isso? E eu tenho, né, a velocidade resultante, que eu chamei também, falei para vocês, que é a velocidade tangencial, que eu chamei de V. Né? Essa é a velocidade do pacote. Essa é a velocidade com que ele vai sentir. Então, toda vez que perguntar a vocês a velocidade que atingiu o solo, foi com essa velocidade, não com esta. Tá? VY vai ser sempre a velocidade resultante, velocidade V. Tá? Vai ter um esqueminha muito melhorzinho aí, um desenhozinho muito mais bonitinho. Então vamos lá, ó. Olha, ó, é isso aí, ó. Esse é o meu desenho, né, que eu estava tentando fazer. Engraçado, né? Então, ó, eu tenho uma velocidade Vx, que a gente já sabe, que é a velocidade de lançamento, que foi 100 metros por segundo. E a velocidade Vy. Essa a gente não determinou, né? E a gente vai encontrar ela primeiro para depois calcular, né, através do teorema de Pitágoras, como foi visto lá nas aulas de vetores, né, na videoaula de vetor, né, a gente pode utilizar o Pitágoras aqui, lembrando que isso aqui, né, essa parte aqui é um triângulo, né, tanto esse como esse é um triângulo pitagórico, então a gente pode utilizar triângulo retângulo e triângulo pitagórico. Então,
Vamos lá. Vamos determinar. Então, no eixo Y, movimento uniformemente variado, funçãozinha, a função horária da velocidade, no caso aqui é em Y, tá? Então VY é igual a V0Y mais GT, tá? A velocidade inicial é igual a 0, né? O tempo de queda foi 10 segundos, a aceleração da gravidade, ele não falou, mas a gente está utilizando 10 metros por segundo ao quadrado, então vai ficar 10 vezes 10, a velocidade em Y, tá? Em Y, a velocidade em Y ao atingir o solo é de 10 ou de 100 metros por segundo. Em X, a gente, como eu falei, é a velocidade de lançamento, que é 100 metros por segundo também. Vou utilizar, né, a relação de Pitágoras aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então vai ficar V ao quadrado é igual a Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Substituindo tudo, né, 100 vezes 100 tá 10.000. 10.000 mais 10.000, 20.000. Raiz de 20.000 é aproximadamente, né, 141 metros por segundo, né? 100 raiz de 2 tá a mesma coisa que raiz de 141 metros por segundo. Então essa é a velocidade real ao atingir o solo, tá? Não é a 100 que é a velocidade em Y, ok? Por quê? Porque a velocidade em Y e velocidade em X é a velocidade da componente, né? Uma componente da velocidade real, vamos falar assim, tá? Por isso que a gente fala velocidade em Y e velocidade em X, beleza? Bom, vamos fazer um outro exemplo. O exemplo número 2 é um pouquinho semelhante, tá? A gente vai utilizar a mesma ideia, as mesmas coisas, mas que é bem semelhante aos exercícios propostos na atividade que eu coloquei para vocês, né? Tá lá escrito, né, na proposta lá, que é só a atividade é só sobre lançamento horizontal, ok? Vamos para o segundo aí, ó. Bem, uma bola rola sobre uma mesa horizontal de 80 centímetros de altura e cai num ponto do solo situado a 1,5 metro, medido horizontalmente da beirada da mesa. Qual é a velocidade da bola no instante em que abandona a mesa? Adote a aceleração, né, da gravidade, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá. Então, ó, é como se eu fizesse esse esqueminha aí, ó. Não vou desenhar com a canetinha do negócio, que é difícil, mas tá aí, ó. É como se fosse esse esquema, né? Essa superfície em preto é a minha mesa, tá? Ela está a 80 centímetros do chão, tá? A velocidade de lançamento é que ele quer saber, tá? Essa abandona a mesa, SV0 aqui. Bem, a gente já sabe, tem a presença da aceleração da gravidade, com isso essa velocidade Vy vai aumentando. Mesma coisa para o Vx aqui, é igual a essa daqui, ó. O movimento é uniforme, né? Em Y ou em X, meu movimento é uniforme, né? Horizontalmente ele é uniforme. Então, vamos continuar adotando o sentido positivo da trajetória, e sentido em verde, tá? Para baixo é positivo, para a direita é positivo e assim por diante, tá? Sempre vamos adotar assim porque fica mais fácil. Beleza. Então vamos lá, como eu falei, na horizontal, eixo X, movimento uniforme, temos isso aqui. X é igual a V0 vezes T. O X eu sei, né? Eu vou pensar no caso, né, lá no final da queda, ó. Por que, professor? Por que eu tenho que pensar no final da queda? Porque, ó, se eu encontrar esse Vx, eu não falei que é movimento uniforme? Então esse Vx é igual a esse V0. Tá? Então, para eu encontrar V0, basta eu pensar que nesse momento aqui, ó, como eu tenho duas velocidades iguais, eu consigo calcular. Se eu souber a velocidade aqui no final da queda, eu sei essa velocidade. Então, quando ele estava aqui, depois dele tocar o solo, ele tocou o solo a 1,5 metros ou 1,50 m. Tá? Então, botei aqui, ó, 150.
Tá? Por quê? Porque eu vou utilizar em centímetros. Ok? Gente, pior que eu fiz errado. Não. Fiz, desculpa, eu digitei 150, mas era para ter colocado 1,5, tá? Então 1,5 aí, ok? Deixa 1,5. Então 1,5. Beleza. Vamos pensar agora em Y? Em Y, né, na minha vertical, eu tenho um movimento uniformemente variado. Vou descobrir o tempo de queda. Se eu souber o tempo de queda, eu sei a velocidade inicial. Olha lá, ó. Tempo de queda. Lembrando, Y0, do zero. Velocidade inicial em X. Em Y, desculpa. Velocidade inicial em Y. Também é zero. Sobrou? Y é igual a gt quadrado sobre 2. Em Y, tá vendo? Que eu usei metros aqui, ó. Por isso que estava 80 centímetros e botei 0,8 metros. Tá? Então 0,8 metros é igual a 10, que é da gravidade, vezes o tempo ao quadrado, sobre 2. Vou pegar e dividir 5, 10 por 2, dá 5. Vou passar o 5 dividindo, vai ficar 0,8, é igual a, dividido por 5 dá 0,16, raiz de 0,16 dá 0,4 segundos. Tá? Então esse foi o tempo de queda, 0,4 segundos. Vocês devem estar se perguntando, professor, eu poderia usar em centímetros? Não. Por que eu não posso usar em centímetros? Porque aqui, ó, a minha aceleração da gravidade, né, está em metros. Então, centímetros não é compatível com metros. Então, eu preciso transformar aqui, tá? Por isso que aqui também é 1,5. Então, é 150. Se eu já sei o tempo, agora é só pegar e multiplicar, dividir, né? Passa dividindo. Tá aí, ó, V0 é igual a 1,5 sobre 0,4. 1,5 dividido por 0,4 dá 6 metros por segundo. Essa é a velocidade a velocidade inicial, velocidade que eu saí aqui da mesa, ok? Bem, gente, uma outra coisinha, né? Se eu vou voltar lá no primeiro slide, sai caneta, aqui, ó, nesse primeiro slide aqui, para vocês verem uma coisa que eu esqueci de falar com vocês. Bem, relembrando, como a gente falou de desprezar a resistência do ar, então nós vamos ter interferência do ar e também nós não vamos ter interferência da massa ou do peso do corpo. Podemos ver aqui, ó, que nem a massa nem o ar interfere, né, nas minhas fórmulas aqui. Você não tem nada falando da massa da bolinha, tá? Então não vai ser assim, um corpo mais pesado ele vai cair mais depressa, porque ele vai estar apenas na ação da aceleração da gravidade, não do seu peso, tá? Então, não da sua massa, apenas a aceleração da gravidade vai fazer com que ele caia. Isso, pensando no movimento, né? Isso seria um movimento também em queda livre, né? Lançamento vertical, mas em queda livre, porque não tem a resistência do ar, ok? Bem, deixa eu só fechar aqui, voltar para o sistema de gravação, aumentar a tela e dar umas dicas, uma dica a vocês. Então, vê essa videoaula, se não vê ela de novo, qualquer coisa procure uma outra fonte, tá, de videoaula. Deu aí 40 minutos mais ou menos de gravação, queria ter feito um pouquinho menos, mas tá legal. Então, a partir de agora vocês estão habilitados, vamos dizer assim, né? Vocês conseguem fazer as atividades que está lá no livro, de vocês, né? Eu pus, tá lá, atividade número 7, exercícios 2, 4 e 5 da página 94 do capítulo 7, tá?
Então vocês vão fazer, não preciso copiar daquela mesma forma, não, é só fazer no caderninho mesmo, sem copiar, tá? É só fazer eles. Tem um exemplo no livro de vocês. Se vocês quiserem algum mais exercício para vocês treinarem, fale comigo, né? Eu deixei meu e-mail lá na atividade. Vocês mandam e-mail, ô professor, manda mais alguns exercícios. Eu posso mandar 5, 10 mais alguns exercícios sobre isso, sobre lançamento horizontal para vocês, para que vocês calculem, beleza? Por enquanto é só, tá? Na semana que vem, ou até mesmo na sexta-feira, eu já estarei postando sobre o lançamento oblíquo, tá? Que é você pensar que em vez de eu estar partindo de cima, eu estou partindo do solo, fazendo uma parábola completa. Ok? Bem, por hoje é só. Fiquem com Jeová. Um abraço.